as placas tectônicas e a inversão magnética. Saudações do comando. Ao longo das eras, estivemos monitorando todos os processos que a Terra passa, especialmente no que diz respeito às placas tectônicas. Há muitas falhas ao redor de todo o globo, e isso nos trouxe mais para perto, para esse cuidado. Quando as primeiras armas atômicas foram detonadas, nos soou um alerta, e toda a galáxia virou seus olhos para o planeta de vocês. Isso não só estaria afetando o sistema solar e a galáxia, como um todo, mas estaria causando muita agitação nas placas tectônicas, provocando deslocamentos inesperados e desnecessários. Ao longo dos ciclos de vida no planeta, houve, naturalmente, as movimentações que a própria Terra produz para se harmonizar em seu próprio leito de vida. Naturalmente, isso tem seus ciclos próprios, e sempre foi vontade de Gaia, o espírito da Terra, fazer esses ajustes da forma mais harmoniosa, preservando a vida como um todo e minimizando possíveis danos à solidez física da vida. Nas últimas três décadas, nós fomos alertados pelos dirigentes ascensos do planeta que haveria movimentações previstas devido à massa plásmica formada a partir do inconsciente coletivo, a qual produziria a necessidade do planeta de se agitar mais do que o normal. Como, naturalmente, temos acompanhado vocês pelos éons de tempo e nos preocupado com a situação nuclear e tectônica, isso nos trouxe ainda mais para perto. Plantamos guarda nos principais locais de riscos e com os nossos computadores, averiguamos de forma recorrente cada respiração da Terra nas intenções de antever os possíveis movimentos tectônicos. Temos de dizer que a tão conhecida por vocês, falha de San Andreas, é uma das nossas principais em monitoramento. Esta é uma falha geológica provocada pela intensa atividade sísmica entre as placas tectônicas norte-americana e Pacífico, causada por muita massa de inconsciente coletivo e por resquícios ainda dos tempos atlantes e lemurianos. Ela está situada na costa oeste dos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Califórnia, com cerca de 1,3 mil quilômetros de extensão. Estamos trabalhando para amenizar as frequências do inconsciente coletivo e evitar que volte a se repetir o que houve em 1906 para não afetar os ambientes vizinhos. Califórnia. Não por acaso, estamos pedindo continuamente o amor e a fraternidade entre todos, pois estes dissolvem as massas provocadoras de agitações tectônicas nesse ponto, mais especificamente. Obviamente, incluímos o que chamam de Anel de Fogo. Anel de Fogo. Esse Anel de Fogo do Pacífico tem a forma de ferradura, como podem ver, com cerca de 40 mil quilômetros de extensão, e está ligado a uma série, quase contínua, de trincheiras oceânicas, arcos e couraças vulcânicos, cinturões de vulcões e movimentos de placas tectônicas. É um ambiente onde, centralmente, posicionamos uma das nossas principais naves, e onde os nossos melhores cientistas especialistas atuam para minimizar o que for possível. Outro ambiente que estamos monitorando continuamente é a caldeira de Yellowstone, nos Estados Unidos. Obviamente, há outros inúmeros que cuidamos ininterruptamente, e precisamos do apoio de todos na superfície para que possamos continuar equilibrando as massas necessárias para trazer mais harmonia à superfície. Muitas das nossas bases, no fundo dos seus mares e oceanos, estão mais ativas do que nunca, pois ali também temos diversas das nossas centrais computacionais, onde monitoramos as atividades em todo o planeta. Entendam que tudo o que tem acontecido ao longo das eras, de uma forma ou de outra, está empurrando vocês para uma nova forma de vida, mais alinhada com os princípios básicos da preservação da harmonia e da vida sobre o planeta. Há uma grande necessidade do apoio mútuo na preservação da própria espécie humana sobre a Terra, e os mestres os alertaram, há éons de tempo, sobre a necessidade desse cuidado, pois, do contrário, a própria Terra tomaria medidas mais duras para manter-se com vida. Enquanto todas as placas tectônicas buscam sua harmonia em meio à transição vigente, existe também o fator inversão magnética. Basicamente, a inversão magnética, também conhecida como inversão geomagnética, é um movimento natural da Terra que ocorre quando os polos magnéticos da Terra se invertem, ou seja, quando o norte e o sul magnéticos trocam de lugar. A última vez que isso aconteceu foi há um milhão de anos, e não há 780 mil anos, como sua ciência diz, e o planeta está chegando, novamente,
ao momento de fazer a inversão. Haverá, naturalmente, uma confusão nas bússolas de localização e tecnologias. As nossas frotas, há muitas décadas, têm tentado alertar sobre isso e sobre a necessidade urgente de nossa ajuda imediata, mas estamos sendo ignorados, ainda que a sua própria ciência saiba disso. A nossa ajuda não tem sido aceita nos meios científicos. Valiantor, um dos nossos enviados, Valiantor, de Vênus, pousou sua nave em março de 1957 em Alexandria, no estado americano da Virgínia, e foi recebido por 2 policiais. Em seguida, foi levado para Washington, onde pôde encontrar outros membros da Secretaria de Defesa e, posteriormente, com o presidente americano Eisenhower, para negociar a importância de falar às massas sobre a vida extraterrestre, energia livre e, claro, sobre as questões tectônicas e magnéticas, ao que o presidente simplesmente respondeu que isso não seria bom para a economia e que as pessoas não estariam prontas. Não é de hoje que tentamos, mas, finalmente, agora não vamos depender apenas de uma resposta presidencial para intervenção, pois a massa humana alcançou um mínimo quantum de luz que já nos empurra para tomarmos medidas mais diretas, pois vocês, em um nível de consciência mais coletivo, pediram ajuda e nós estamos aqui. Esse é um momento muito importante no processo de transição, quando todo o planeta está saindo de uma condição sufocante para um renascimento, e as pessoas precisam começar a erguer-se vibratoriamente, de maneira a apoiar toda essa mudança. Obviamente, ainda existe o egoísmo imperante, e observamos, no decorrer das entregas das nossas mensagens, que alguns ainda se perguntam o que será das suas vidas quando essas coisas acontecerem, considerando que a forma de vida que possuem hoje é a única, e não vislumbram o horizonte de eventos mais edificantes, mesmo depois de tantos sinais que temos dado. Família da Terra, as transformações no planeta ocorrerão, quer alguns aceitem isso ou não, pois o egoísmo cegou a muitos e os levou a condições muito limitadas no que diz respeito à consciência e à compaixão uns para com os outros nos últimos milênios. E agora, aqueles que pedem por ajuda, de maneira verdadeira, não serão encurralados pela ganância e egoísmo de minorias. As elites, que têm recebido nossas mensagens, estão mais do que preocupadas e pensam o que fazer quando tudo o que temos informado for desencadeado. Quanto a isso, dizemos mais uma vez, claramente, apenas rendam-se, pois não há realmente para onde correr. O cerco está fechado, e nós, que comunicamos agora, somos apenas uma minoria galáctica que está presente, pois a frota principal ainda está a caminho. Desejamos que o impacto das nossas mensagens auxilie no despertar daqueles que ainda estão encurralados dentro das suas próprias mentes, permitindo assim que vislumbrem novos horizontes. Ainda que o medo esteja muito presente dentro de muitos, quando observam as agitações nos céus como têm observado, de alguma maneira, acende uma luz no inconsciente, alertando para algo grandioso que se aproxima, pois, por mais que ainda estejam adormecidos, há a luz da consciência vibrante no contínuo alertar da nova era, que se aproxima. Não temam seus contínuos noticiários, tentando minar a vibração e o desejo pela vida, pois chegará o momento que vocês verão, em seus televisores, somente as nossas naves em todo o mundo, e não se falará outra coisa senão sobre isso. Enquanto isso, enviem todo amor e luz para os seus mares e oceanos. Não se esqueçam que nós também estamos aí, e que a Terra também sente emoções, e as águas são os meios pelos quais a Terra também se liberta das mais duras. Essa é uma mensagem oficial do Comando Asta, através de Neva e, nesse momento, mais uma vez transmitimos nossa mensagem esperando encontrá-los bem animados. Ainda que saibamos das muitas preocupações que carregam, deem um tempo para se divertirem e cultivarem melhores pensamentos. Não permitam o pessimismo envolver-vos, mas deixem que a alegria flua por suas almas. Sabemos o quanto tem sido difícil, para muitos, a vida na Terra, e por isso mesmo os convidamos a saírem dessas condições, quando a partir do amor e da fraternidade, galgam para outros degraus onde, finalmente, poderão ter experiências mais leves. Ouçam a voz do Comando Asta. Nós comunicamos agora com todos na Terra e essa é uma verdade. Adonai. Neva.